Olá, meus amigos. Vou relatar aqui um ocorrido quando eu morava ali no centro, né, num bairro ali próximo ao centro da cidade de Limeira, com relação a um OVNI, tá bom? Meu nome é Newton e agradeço a todos aí por participar do nosso canal, tá? Que é a espiritualidade transcendental. Foi mais ou menos há uns 6 anos atrás, teve um show dos covers dos Beatles na Hípica, da cidade de Limeira. Um espaço grande ali, né? E ia começar lá umas 8 horas da noite. Eu estava saindo de onde eu morava, na época eu tinha uma motocicleta, uma CB. E quando eu estava na calçada ali me preparando para sair, eu olhei do meu lado direito, que lá o bairro era bem alto, né? E eu pude observar um farol vindo, bem distante. Parecia assim um helicóptero, porque estava em baixa altura, né? E um farol muito forte. Aí o que aconteceu? Eu fiquei prestando atenção naquilo, falei, poxa, mas está voando baixo, né? À noite assim, né? E fiquei olhando. E aquilo foi aumentando de intensidade, sabe? Foi aumentando muito. Vou encostar um pouquinho aqui. Os cachorrinhos estão alvoroçados lá fora. Então, essa luz veio mais ou menos na minha direção e estava ali uma distância de uns 6 a 7 quilômetros, mais ou menos, né? E na medida que ela se aproximava, aquilo aumentava a intensidade da luz. Não a intensidade, mas o tamanho daquele foco de luz, né? E era uma luminosidade que não prejudicava a visão, sabe? Ela era tipo uma luz fluorescente, que clareava, mas sem prejudicar as vistas, né? E aquilo veio aproximando, passou lá da direção da Hípica, que é para o lado do Morro Azul, oposto de onde eu estava, né? E veio caminhando assim e passou por cima do cemitério da cidade de Limeira e por cima de onde estava ocorrendo o evento da Hípica. Passou pelo cemitério e veio para o lado do bairro onde eu morava. E passou na minha frente, a uns 60 metros de distância, em torno aí de um quarteirão e pouco, e uns 100 metros de altura. Velocidade aproximada aí a uns 120 km por hora, 110 km por hora. Então deu para ver perfeitamente. Aquilo veio, na hora que eu olhei assim, não tinha barulho nenhum piscar de luzes, só aquela esfera iluminada, como fosse uma luz fosforescente, caminhando ali. Quando eu tomei a consciência daquilo, eu pude observar que era uma esfera enorme de vidro, o que parecia ser, né? Toda de vidro. E a luz estava concentrada dentro dela, em torno assim de uns 60%, e o restante da luminosidade clareava, inclusive nuvens. E a parte de baixo, assim, você via que ela refletia uma luminosidade. E passou tão rápido. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, puxa vida, eu olhei ainda pela rua, né? Para ver se não tinha mais pessoas ali, para que eu chamasse a atenção delas, né? Para olhar aquilo. Porque não fazia barulho nenhum. E foi, eu imaginando, o que é isso? Né? Eu conheço bem a aviação, eu sei que não tinha nada a ver com a aviação que nós conhecemos aqui.
E ela foi quando ela chegou próximo à rodovia Anhanguera, que dava ali uns 3 quilômetros de onde eu morava, ela fez uma curva para a direita, só que a 45 graus para cima, mas assim muito rápido, ela girou sem parar. Do jeito que ela estava indo, ela mudou o curso, subindo a 45 graus para a direita. E aí ela acelerou nesse momento, a ponto de ficar um risco no céu. Ficou um risco e sumiu. Como que tivesse queimado aquele rumo que ela estava seguindo, né? Aí caiu minha ficha, eu vi que não tinha nada a ver com aeronave, com nada, de que seria uma sonda, né? Extrafísica, né? Ou fora aqui da Terra, né? Mas foi um negócio assim fantástico. E eu pensei, poxa, pena que só eu vi, né? Como é que eu vou fazer para falar para os outros agora aqui? Como é que eu vou? Não tem ninguém na rua, nada. Nenhuma prova daquilo, nada. E meu celular era aqueles das antigas, não tinha nem como, nem tempo dava de filmar ou fotografar. Fui embora. Quando eu cheguei lá no local onde estava tendo o show dos covers, né, dos Beatles, eu encostei a motocicleta e era um gramado bonito, assim, cheio de gente, já porque era quase 8 horas já, né? Nisso desceu, que me viu, né, desceu ao meu encontro, a Roberta, que era, na época trabalhava como secretária do Aeroclube lá de Limeira, onde eu presidia, e o marido dela e o filhinho dela. Desceram correndo aquele gramado lá e vieram ao meu encontro. Ah, você perdeu, pena que você não estava aqui. Falei, mas perdeu o quê, né? Ela falou assim, passou aqui em cima um disco voador. Foi a interpretação dela, né? E todo mundo aqui viu, foi um alvoroço aqui. Eu falei, nossa, que maravilha, que todo mundo viu. Falei, porque lá onde eu estava, lá em casa, ela sabia onde eu morava, passou em cima, um pouquinho mais para frente, uns 60 metros assim, mas deu para mim ver perfeito. E vi que ele veio lá do Morro Azul e passou aqui em cima da hípica e passou lá pelo cemitério onde eu morava, e quando chegou na Anhanguera ele virou para a direita. Expliquei para ela, né? Então, no dia seguinte saiu na rádio, né, que muita gente viu aquilo, e eu fiquei feliz por isso, né? Então não fui só eu que tive esse privilégio, tá? Então foi um negócio, uma das várias vezes, né, que eu tive a oportunidade de ver naves e sondas, né, como essa no caso era uma sonda, mas muito grande. O diâmetro dela deu para mim avaliar em torno de uns 70 metros, 60 metros de diâmetro, era muito grande. Mesmo a 60 metros de distância, era bastante grande, sabe? E isso aí ficou marcado, né, na minha memória como mais uma experiência vivida. E está anotado aqui na minha relação que era para mim estar passando para as pessoas que nos acompanham aqui, né? Então, procura ficar sempre atento nas coisas, nos detalhes, no céu, porque menos espera você também vai ver, tenho certeza. Deseje ver e fique atento, tá? Porque às vezes você não está olhando para cima, não está observando a natureza, o céu, as estrelas, você não vai ver nada mesmo, né? Você só vai viver o momento aqui do dia a dia. Então, eu dou esse conselho, tá? E procure desenvolver o teu poder de observação, sabe? Pratique isso daí, que você vai estar levando vantagem e vai estar vendo muita coisa que ora você não acreditava, tá bom? Próximo vídeo eu vou passar umas outras experiências vividas, verdadeiras, tá?
E deixo aqui meu abraço a Roberta, ao marido dela, caso assistam esse vídeo aí. Tá bom? Um abraço a todos aí. Agradeço. Qualquer coisa, entre em contato. Espiritualidade transcendental @gmail. Tá bom? Obrigado, um abraço. gmail.com. Valeu, meus amigos.